Sejam muito bem-vindos! Que plateia linda! Afinal de contas, hoje é noite de celebração, noite de memória, noite de esporte, noite de inspiração. Estamos aqui para homenagear um nome que atravessa gerações. José Osvaldo da Fonseca Marcelino, o nosso eterno Negrelli. Um gigante do vôlei brasileiro, um atleta admirado dentro e fora das quadras. E, acima de tudo, um ser humano que deixou marca por onde passou. E olha que simbólico, gente. Ontem ele completaria 76 anos de idade, o nosso Negrelli. Ou seja, essa homenagem acontece no tempo certo, com emoção, respeito e muito carinho. A Expo Negrelli, ela nasceu de uma ideia do prefeito de Santos, Rogério Santos. Uma ideia simples, mas poderosa. Contar essa história, valorizar esse legado e fazer com que ele siga inspirando novas gerações. Porque o esporte tem disso, né? Ele não termina quando o jogo acaba, gente. Ele continua nas pessoas que ele transforma. E essa exposição também é fruto de um trabalho coletivo. A realização é da Secretaria de Esportes, sob a liderança do secretário Rogério Sampaio, medalhista olímpico de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, em parceria com o Museu Devaney, com apoio da Fundação Pro Esporte de Santos, a FUPES, e o envolvimento das Secretarias de Comunicação e Economia Criativa, Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura. Além disso, contamos com o patrocínio da Blue Med e parceria da Upper e a colaboração da Império Móveis e RP Artes Personalizados. Ou seja, muita gente reunida com um só propósito, que é celebrar o esporte, essa noite tão especial, o Negrelli e o vôlei santista. Santos respira esporte há décadas, não é à toa que na década de 50 já ganhou o título de cidade mais esportiva do Brasil. E, gente, é só olhar para essa plateia que a gente entende o porquê desse legado. Inclusive, eu vou pedir, por favor, que os atletas olímpicos, eu estou vendo a minha querida amiga atleta paralímpica, medalhista 2 vezes, a Beth Gomes, que está ali atrás, para levantar a mão, Beth, e os outros atletas olímpicos que estão aqui, por favor, se levantem para uma salva de palmas. Andréia, cadê a Dani, Rogério, Narciso? Por favor, Moreno, parabéns! Parabéns! Muito obrigada! Meu agradecimento de todos nós por tudo que vocês fizeram e representam. É emocionante. Muito obrigada. Bom, e não só os atletas olímpicos, tantos atletas que nós estamos vendo aqui da FUPES, representando Santos em competições daqui no Brasil e até mesmo no exterior, atletas incríveis. Parabéns para vocês também. E, olha, para vocês saberem, essa noite especial, vocês puderam ver a Expo Negrelli, mas depois essa exposição vai continuar, vai ser aberta a todo o público, tá bom? Então, a partir do dia 13 de abril até o dia 22 de abril, vai estar no Paço Municipal, e do dia 23 de abril a 5 de maio, a exposição vai estar no Shopping Praia Mar. Então, dá tempo de vocês convidarem mais pessoas e irem lá prestigiar mais uma vez essa exposição. Bom, agora sim, vamos começar oficialmente essa noite especial. Eu gostaria de chamar, então, aqui ao palco o diretor-presidente da FUPES, Frederico Monteiro. Por favor, Fred. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o nosso secretário de Esportes, representando o prefeito Rogério Santos, nosso sempre campeão olímpico, Rogério Sampaio. Assim, cumprimento também o nosso ouvidor público, Lia Júnior. Quero cumprimentar o César, do MED, patrocinador que está fazendo aqui nosso evento. E cumprimentar aqui a todos, né? Um cumprimento muito mais que especial ao homenageado dessa noite, que é o Negrelli, que a gente sabe o quanto de importância o Negrelli teve na nossa cidade,
no nosso país, representando da melhor forma possível, de forma nacional e internacional. E é muito especial, mais ainda, né? Porque eu vim do triatlo, fui da seleção brasileira de triatlon, e a gente, aqui de Santos, toda vez que estava treinando nas praias aqui, encontrava o Negrelli, e ele sempre brincava com a gente, era uma palavra de incentivo, e é muito gostoso você escutar isso de um ídolo, né? E nessa noite aqui tão especial, com essa exposição que está sendo feita para ele, essa homenagem que está sendo feita para ele, e eu vejo aqui, né, que até essa plateia tem um peso muito grande, né? Os amigos, os familiares, pessoas que treinaram, conviveram com ele. Tem o Geraldinho aí, que é um amigo mais que especial. Tem o tio Arlindo, eu chamo de tio Arlindo porque ele me conhece desde os meus 9, 8 anos de idade, foi meu professor na Faculdade de Educação Física. E para homenagear realmente essa figura que é o Negrelli, né? Exemplo de pessoa, de atleta, de gestor, porque foi presidente da Fundação Pro Esporte, também foi secretário municipal de esportes, e para brilhantar cada vez mais essa homenagem, né, à palestra desse mega campeão, que é o Zé Roberto Guimarães. Eu fui cumprimentar ele ali, eu fiquei até com as pernas bambas, não sabia nem como, a voz até, né? Então são 4 medalhas olímpicas aí, um tricampeonato olímpico, com a seleção masculina, com a seleção feminina, uma medalha de bronze nas últimas Olimpíadas em Paris. Então, assim, o peso que tem essa noite é muito grande. Então, aproveitem demais essa homenagem para o nosso eterno Negrelli e essa palestra que vai ser de mega vivência para todos nós, com esse ícone do nosso esporte brasileiro, esporte mundial, que é o Zé Roberto. Uma boa noite a todos e aproveitem. Obrigada. Gostaria também de aplausos para a família do Negrelli, que está aqui presente, os seus filhos, a Flávia, Fernanda, o Fábio. Muito obrigada a vocês comparecerem aqui. Como a gente já comentou, Negrelli é eterno. E aplausos. Bom, gostaria, antes de chamar a próxima pessoa para falar, dar alguns agradecimentos a Mariana Barbosa da Silva, supervisora do SESC, o Nicolau Teixeira, que é o representante da Unisanta, o Fernando Novaes, presidente do Clube Internacional de Regatas, Marcelo Oliveira, presidente do Clube dos Ingleses, o Marcelo Casati, diretor do CREF, Humberto dos Santos, representante do SESI, o Renato Pera, da Federação Paulista de Vôlei, Marcelo Camargo, da ANE, ex-jogador de vôlei também, Juliana Tauro, representando a Maria Inês Barbosa, do Fundo Social de Solidariedade, Elias Júnior, ouvidor de Santos, Murilo Barleta, representante da CET, a Renata Santini, pelo Grupo Tribuna. Muito obrigada a presença de todos, aos amigos do Negrelli, como disse, o Fred Monteiro, o Arlindo, o Geraldinho, o Moreno, que jogaram com o Negrelli, tem esse carinho especial. E agora eu gostaria de chamar o representante da Blue Med, patrocinadora desse evento, César Augusto Andrade. Por favor, César. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui representando a Blue Med nesse evento tão importante, né, para a cidade de Santos, para celebrar a vida do Negrelli, que foi um esportista fundamental na história do vôlei, não só do santista, mas do vôlei do Brasil. A Blue Med faz questão de sempre estar junto nesses eventos e patrocinando esses eventos, que isso tem a ver com aquilo que é o nosso propósito na empresa, né? Que é usar o esporte como ferramenta para trazer saúde para as pessoas. Tá? Mais uma vez, muito obrigado por todos serem vindos. Boa noite. Obrigada, César. Boa noite. E agora eu gostaria de convidar o vereador Cacá Teixeira, por favor, para dar uma palavrinha no palco. Foi pego de surpresa o Cacá, para dar aqui, representando aqui, por favor, a Câmara Municipal. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui nesta Casa de Cultura e falar sobre Negrelli. Negrelli
conheço há 50 anos. Eu fui aluno de Negrelli no Colégio Canadá, em 1973. Então, tempo e sabia de toda a competência dele e todo o trabalho desenvolvido por ele. Então, eu fico feliz, né, de vocês estarem fazendo essa homenagem. Cumprimento aqui o Rogério Sampaio, secretário de Esporte. Cumprimentando o Rogério, eu cumprimento a todos os secretários que estou vendo aqui, a todos vocês. E que tenhamos sucesso, e como foi falado aqui, essa exposição acontecerá aqui, depois para o Paço Municipal, e com certeza deve ser itinerante, levar realmente a história do Negrelli para todos os esportistas, esses novos esportistas, aqueles que conheciam e que vão passar a conhecer o trabalho dele, porque é um legado muito grande. Como eu falei, no Colégio Canadá, convivemos, foi no início, né, do seu relacionamento com a Silvia, que também era nossa professora lá no Colégio Canadá. Isso foi muito importante para a nossa formação, uma formação. Hoje tem esse peso, né? Mas, na verdade, tinha um desempenho melhor na área esportiva. Então, parabéns a todos, ao Eduardo Silva, eu não estou vendo o Eduardo aqui, mas Eduardo Silva também é uma pessoa que faz aqui acontecer na nossa cidade e na área do esporte. Vejo aqui o Paulo Miyashiro também chegando aqui, né, o atleta, que é nosso companheiro na Câmara Municipal. Então, em nome da Câmara Municipal de Santos, desejo sucesso nessa apresentação, nesse trabalho que vocês estão realizando e resgatando realmente pessoas que merecem ser resgatadas a história aqui na nossa cidade. Muito bem, parabéns a todos. Vou aproveitar que o nosso triatleta Paulo Miyashiro e também ex-atleta olímpico, por favor, Miyashiro, aproveitar nessa noite cheia de estrelas. Acabamos de ver agora o Rodrigão também, seja muito bem-vindo. Por favor, Rodrigão, levante também, que a gente pediu um aplauso para os atletas olímpicos. Nossos aplausos. Muito obrigada, Rodrigão. Miyashiro, por favor, venha falar como vereador também e como ex-atleta olímpico, você que esteve na Olimpíada da Grécia, né? Então, por favor, boa noite. Boa noite a todos, parabéns aí pelo evento, Negrelli aí, né, uma figura, né, para Santos, para o Brasil também, para o vôlei, né. Quando fala do Rodrigão, a geração de ouro, lógico que teve aquela geração que abriu esse caminho, né, e o Negrelli fez parte, tanto com o Geraldinho, com o Arlindo, que deve estar aqui também, está todo mundo aí, né. Eu estava com o Kaká na câmara lá, por isso que eu peço desculpa aí pelo horário, mas eu vou ser breve aí. Parabéns a todos. A gente fala cada vez mais que os ídolos têm que ser lembrados para contar essa história para as novas gerações. Então, um evento desse, a gente relembra, né, Rogério Sampaio aqui, relembra dele, sente ele, aquela energia, né, foi presidente da fundação, foi secretário, e acho que ele deixou seu legado aí no esporte, não só de Santos, mas do Brasil. Então, tem que ser sempre reverenciado com locais, com exposições, palestras, né? Além como não só atleta, mas também um bom gestor, né? E um professor universitário também. Então, parabéns a todos, que vocês aproveitem aí o bate-papo com o nosso medalhista, né, técnico aí também, que primeira medalha do vôlei masculino. Então, bom evento a todos. Ao Marquinhos. E agora sim eu chamo ao palco o nosso secretário de Esportes, Rogério Sampaio, representando o prefeito de Santos, Rogério Santos. Boa noite a todos. A alegria estar aqui com todos vocês. Eu quero começar agradecendo a presença do nosso ouvidor público municipal, Elia Júnior, também a presença também do nosso presidente da FUPS, Fred Monteiro, os vereadores também, Kaká Teixeira, o Paulo Miyashiro, né? A Câmara Municipal sempre trabalhando em conjunto com o Executivo para que a gente possa fazer com que os nossos projetos se tornem realidade. Quero também agradecer o apoio
de outras secretarias que são fundamentais no nosso dia a dia para que a gente possa colocar em prática alguns projetos. E esse projeto em particular, eu quero agradecer a SECOM e a secretária Célia, que contribuiu sem medir esforços para a realização desse evento, o secretário Rafael Leal, através da Secult, a SEDUC, com a nossa vice-prefeita e secretária Audrey Cleis, sempre parceira em todos os projetos do esporte. Agradecer também à Fundação Pro Esportes, que trabalhou em conjunto com a SEMES para tornar realidade esse evento. Fred, obrigado. Destacar a presença aqui dos dois diretores da Secretaria de Esportes, o Vitor Santana e o Luiz Bezzi. Destacar também a comissão organizadora desse evento, a Cristina Barleta, o Maurício Precioso, a Daniele Zangrando. Se eu não falar o nome da Daniele, eu apanho em casa. A Vanessa Faro, o Eduardo Silva, a Silvia Fonseca, o Marcelo Rossi, Marcelo Casati. Tivemos o reforço do Felipe Landau, que não mediu esforços para fazer com que aquela exposição que vocês viram ali fora fosse realidade. Agradecer os familiares do Negrelli, a Fernanda, a Flávia e o Fábio, os filhos, né, que nos autorizaram a poder fazer esse encontro aqui e relembrar momentos de extrema alegria de todos nós com o Negrelli. Agradecer o César e a Blumed. A Blumed foi fundamental com patrocínio, com recursos, para que essa exposição e esse evento fossem realidade. E agradecer, logicamente, aquele que nós vamos receber daqui a pouco, o Zé Roberto Guimarães, ícone do esporte brasileiro, né? Uma pessoa inspiradora, vencedora, né? Responsável pelo crescimento do esporte olímpico brasileiro, não só do vôlei, mas do esporte olímpico brasileiro como um todo. Zé Roberto, que já entregou muito para o esporte olímpico brasileiro, mas tem muito mais para entregar. E hoje ele vai poder contar para a gente aqui algumas histórias que ele teve com o Negrelli, somente as histórias publicáveis, Moreno, as impublicáveis ele não vai poder falar para a gente, não. E é importante a gente lembrar o porquê desse encontro aqui hoje. É papel da Secretaria de Esportes cuidar da memória esportiva da nossa cidade. Nós temos um braço da Secretaria de Esportes, que é o Museu Devaney. Nós temos um projeto para o museu que nós vamos nos esforçar ao máximo para entregar até 2028. E esse evento já faz parte desse projeto de fortalecimento do Museu Devaney e da memória esportiva da nossa cidade. E lembrar, né, e festejar o Negrelli é fundamental. Né? O Negrelli, na minha visão, o atleta olímpico mais icônico da nossa cidade, uma pessoa que se desenvolveu numa família humilde, conseguiu, através do esporte, se destacar, foi atleta olímpico, conseguiu, através do esporte, estudar, se formou em educação física, foi professor universitário em mais de uma universidade, foi empresário, e eu me lembro muito bem, na época, a maior academia da cidade de Santos era do Negrelli, né? Foi funcionário público, chegou a secretário de esportes, presidente da Fundação Pro Esportes, mas, além disso tudo, sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma palavra amiga, né? E toda essa história, ela deixa um legado, e esse legado ele tem que servir de inspiração para as novas gerações, jovens que a gente torce para que consigam se destacar no esporte, que trilhem o caminho do esporte, que se beneficiem dos valores do esporte, os valores que o Negrelli tinha, de amizade, de respeito, de humildade, né, e tantos outros valores que o esporte trouxe para a vida dele e para a nossa também. Então, eu não vou me alongar muito, vamos aproveitar no dia de hoje também a presença do Zé Roberto, que é uma alegria enorme recebê-lo aqui em Santos e poder escutar, poder ouvi-lo, e muito obrigado a todos vocês pela presença. Muito obrigado. Bom, gente, agora
vai começar realmente o bate-papo, mas antes, aproveitando os agradecimentos, gostaria de agradecer às intérpretes de Libras que, né, fazem desse momento tão acessível e importante. Muito obrigada a elas, aos voluntários da SEMES, os voluntários aqui do Teatro Guarani. Muito obrigada, a Aline também, muito obrigada. E agora nós vamos assistir a alguns vídeos. E se prepare, na sequência, nós vamos ter esse encontro mais do que especial do técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, José Roberto Guimarães, e um bate-papo com o jornalista Eduardo Silva. Portanto, aproveitem, porque essa noite merece ser sentida e comemorada. Boa noite, Zé Roberto. Por favor, o jornalista Eduardo Silva também. Boa noite, Zé Roberto. Tudo bem? Me refazer só, né? Tá só começando. Bom, boa noite a todos. Não dá para a gente começar um treino com boa noite desse aí. Boa noite. Muito obrigado. Agora sim. Gente, é um grande prazer estar aqui com vocês, uma honra. Estar na cidade de Santos, que foi sempre uma cidade de uma expressão enorme no esporte, em todos os sentidos. E a gente tinha um orgulho enorme, né, de quando a gente participava nos jogos regionais, jogos abertos, e muitas vezes as finais eram Santos e Santo André. E normalmente a gente perdia. Não sei porquê, mas tudo valia a pena. Então é um grande prazer estar hoje aqui comemorando e relembrando o José Oswaldo da Fonseca Marcelino e o que ele significou para todos nós. Eu sempre digo que o Negrelli foi um anjo que apareceu na minha vida e na vida de muita gente. O que ele fez, tudo aquilo que ele nos ajudou durante toda a vida, principalmente nós, jovens, participando de uma seleção brasileira muito cedo, e ele sempre teve muito do nosso lado. Então, além da pessoa que ele era, do atleta, ele era um anjo de verdade. Então, eu sempre tenho que agradecer muito os aprendizados, a disponibilidade, as atitudes, o comprometimento que ele tinha com tudo aquilo que ele fazia, com tudo aquilo que ele realizava. Ele deixou um grande legado para a cidade de Santos, para o país, para o Brasil, como pessoa e como jogador. Então, eu tive o privilégio de ser amigo dele. E agradeço muito, vou agradecer o resto da minha vida. Ô Zé, já está refeito? Então se prepara que vem mais. Bom, agora só o seu prestígio e o do Negrelli, né? Para reunir aqui alguns jogadores olímpicos. Olha, da ponta ali, para o meio, para trás. Está faltando levantador aí no público, Zé? Não, nós tivemos alguns dos melhores levantadores que o Brasil já viu, o Arlindo e o Geraldo. Cadê os dois? Levanta aqui, por favor. Por favor, Arlindo e Geraldinho. Olha, o Arlindo tocava bem, eu tocava razoavelmente bem, mas o toque mais bonito que eu já vi na vida foi do Geraldo. Opa! Geraldo, você me deve essa. Não, e a gente dizia assim, toca desse jeito na bola, né? E aí a gente queria saber dele, como é que ele fazia. Ele falou, Zé, eu toco muito com bola de basquete. Não sei se é verdade, eu nunca vi ele tocando com bola de basquete. Mas a gente ia lá para a parede, pegava a bola de basquete, tentava... Porque muitos de nós fomos autodidatas, né? Que a gente treinou muitas vezes sozinhos. Eles tinham a possibilidade de estarem na praia, jogarem na praia. E a praia dava e deu muita habilidade a todos eles. E eu descia de Santo André para ver esses caras jogarem, né? Como é que eles conseguiam fazer essas coisas tão bonitas tecnicamente, porque o que valia naquele período era a plástica técnica do movimento. E eles eram experts no que eles faziam.
Ô, Zé, em Santos, quem mora aqui acompanha o vôlei, ouviu a vida inteira que você, como disse, vinha aqui vê-los treinar, jogar, e dizem até, o Roberto Salim já te perguntou isso, que você gravava, vinha de fato algumas vezes gravar os movimentos. Isso é lenda urbana ou é verdade? É verdade, é verdade. A gente vinha e eu tenho o maior prazer também de estar falando de um dos maiores ídolos da minha carreira, que é o Antônio Carlos Moreno. Capitão da seleção Moreno, em 2 Olimpíadas. Capitão da seleção nacional. Não, tem várias histórias, né? Porque eu comecei a jogar vôlei em Santo André, porque eu fui estudar no colégio de periferia. Olha como é a vida, Eduardo. Eu vou estudar no colégio de periferia e o meu professor de educação física era nada mais, nada menos do que o Valdemir Romani. Valdemir Romani, para quem não sabe, foi o treinador da seleção olímpica de 72. E ele dava aula nesse colégio. E eu venho de uma família de jogadores de futebol. E eu queria ser jogador de futebol. Mas aí eu me apaixono por uma menina que é da seleção da escola, de vôlei. E como todo namorado apaixonado vai ver o treino da namorada, vai catar bola, aquela coisa toda, Graças bater a bola Deus. na frente do cemitério, que era a escola, em roda. E aí um amigo me viu tocando a bola e falou, vamos fazer um teste no time da cidade. Fui aprovado. Um mês depois eu estava disputando o torneio início do Campeonato Paulista. Tomamos um pau do Pinheiros, Eduardo, de 15-3, que eu não sabia nem para onde rodava. Fui aprovado. Um mês depois eu estava disputando o torneio início do Campeonato Paulista. Tomamos um pau do Pinheiros, Eduardo, de 15-3, que eu não sabia nem para onde rodava. Essa foi a minha primeira experiência. Mas vocês imaginam o que é na cabeça de um garoto de 14, 15 anos, Moreno e Décio Cataruzzi, 2 jogadores da seleção nacional e que vinham contando histórias para a gente do que é jogar numa seleção nacional, representar o Brasil numa grande competição. Jogos Olímpicos e Mundiais. A gente só sonhava, né? A gente só imaginava, será que um dia a gente vai conseguir representar o nosso país? E estava tudo muito distante. Mas nós tivemos grandes professores. O Décio Moreno em Santo André foram aqueles que alavancaram, além dos treinadores, do Lázaro, que foi meu primeiro treinador, o Valdemir, o Richard Nassif. Eles 2 foram os ícones do nosso time. E depois os campeonatos começaram a acontecer. O Santos, por exemplo, era um dos melhores times que tinham no Brasil. Tinha um tripé de levantadores, um time mais antigo, que era Décio Viotti, Vitor e Feitosa, que foram 3 dos melhores. É que eles não eram muito vistos fora, né? Porque eu sempre falo que nós sofremos muito no começo, que todos nós, naquele período, tínhamos que trabalhar, estudar e treinar. Nós não éramos profissionais. Então, a vida para a gente era muito difícil. Nós tínhamos uma camisa, um calção, a gente tinha que se virar no tênis, e era a rainha, aquele baixinho. Até hoje eu não sei porque, como é que eu não tenho dor no joelho, né? Porque a gente jogava em quadra de cimento, não tinha essa coisa de amortecimento, né, Linda, né, Geraldo? A gente tinha que se virar, né? Mas foram grandes professores. Eu me lembro, em 69, 70, foi quando eu conheci o Negrelli. Eu conhecia muito por fotografia, e foi a primeira vez que eu vi saltando aquela barbaridade. Eu falei, preciso conversar com esse cara, preciso entender o que ele faz para sair do chão que ele salta. Aí, 1,83 m ou 4, um braço estendidinho lá em cima, tentando aproveitar todos os centímetros possíveis e imaginários, né? E aí, vou falar com ele, ele abre aquele sorrisão que era característico, olhou para mim e falou, moleque, é assim, muito treino, eu corro na praia com a água na cintura, depois vou fazer porquinho, e como é que é? Bom, enfim, todos os exercícios antigos que nós fazíamos, subir a arquibancada, né, com um negócio nas costas. Então foram esses ensinamentos que nós tivemos quando nós éramos jovens. E o mais legal de tudo isso, Eduardo, foram as nossas raízes. Eu acho que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa essência.
Ganhar e perder é uma linha muito tênue, né? E nós temos que dar graças a Deus de ter encontrado na vida essas pessoas como Moreno, como Décio e outros mais, como Negrelli, como Alindo, Geraldo, Douglas Machado, Mendonça, que eu me lembro, que era o massagista do Santos, Seu Batista, que era difícil jogar na rede dele, tinha que saber jogar, e a gente ainda, né? A gente tinha dificuldade para poder entrar, a gente tinha que ser amigo dos caras, senão a gente não conseguia, ou jogar depois que eles tinham jogado. Essa era a premissa, mas a gente só tem que agradecer a todos esses ensinamentos. Ô Zé, eu perguntei se você estava refeito, porque tem um vídeo de alguns minutos só, que eu vou interromper essa nossa conversa maravilhosa, que é ótimo te ouvir, para vocês recordarem, para você recordar um pouquinho mais. Tem fotos, vídeos, mas especialmente um vídeo do arquivo rico, o arquivo da TV Tribuna, que a Renata e a Aziza estão aqui, para a gente ver um pouquinho e lembrar um pouco mais do Negrelli, né? É uma noite de emoção, vale a pena ouvir aquela voz marcante, aquele sorriso característico. Vamos ouvir um pouco mais. Grandes amigos, Arlindo e Geraldo. Foi com eles que eu comecei no basquete e depois fomos jogar vôlei pelo Santos Futebol Clube, uma amizade da vida inteira, dentro e fora de quadra. Quem nos apresentou ao vôlei foi o técnico Roberto Douglas Machado, que me incentivou no clube e na seleção paulista. O Douglas foi o treinador que comandou os melhores times da história do Santos. A gente não pode deixar de falar do trio Esperança, né? Geraldinho, Arlindinho e Negrelli, né? Que trio, né? Que amizade incrível de tanto tempo, né? Nós éramos crianças, 10 anos, a gente brincava em volta do estádio Urbano Caldeira, né? Do Santos Futebol Clube. Praticamente o Negrelli é que me levou para treinar no Santos, tudo. Ele dava a mãozinha, eu tinha que obedecer ele, porque pelo tamanho. Eu morava na Delfim Soca de Lima, do lado do Barbeiro. O Negrelli morava na Delfim Soca de Lima depois do Canaã, em direção ao morro. E o Geraldo na Marechal também era depois quase em frente ao Portuário. A gente se encontrava, brincava. Na minha vida de voleibol, o Negrelli que me fez eu jogar voleibol. Eu tinha 16 anos na época, o Negrelli já era um jogador super famoso aí, um dos melhores jogadores do Brasil. E eu lembro que ele estava voando naquela época, porque o que ele fazia de exercício, o que ele se dedicava ao voleibol, eu acho que foi um dos atletas que eu vi se dedicar mais e treinar mais aquilo que gostava de fazer, que era jogar voleibol. Só tenho ótimas recordações do Negrelli, sabe? Um camarada sensacional, muito sincero, muito franco, muito simples, né? Que deixou um nome muito forte, né? Jogador Negrelli, fantástico. O Negrelli era da minha altura e ele era atacante, saltava muito, mas o que impressionava era a velocidade que ele tinha, velocidade de raciocínio, para trabalhar no fundo da quadra, que ele era muito bom. E um cara sensacional na quadra, amigo, né? Te orientava sempre muito bem. O Negrelli viajava para Santos, voltava de madrugada, tomava um café vagabundo e ia para a pista. Hoje vai ter teste de impulsão. Pá. Quem era o melhor? O Negrelli. Vamos fazer um teste de Cooper, mesma coisa. Vai para lá, volta para cá, acorda cedo. Quem era o melhor? O Negrelli. Uma das coisas mais interessantes que a gente lembra é porque sempre em alguns lugares tem uma certa divergência. Meu amigo de clube foi convocado para a seleção, a gente ficou triste, ficou chateado. Não, a gente torcia pelo Negrelli. Eu, Geraldo, sempre torceu pelo Negrelli porque ele torcia pela gente também. E ele pegando seleção, ele trazia até mais coisas para a gente a respeito do voleibol, para a gente melhorar. O Negrelli marcou muito, sabe? Marcou muito e acredito que depois de 71, nossa amizade ficou ainda mais forte, que ele passou a frequentar todas as seleções, né? Então estivemos juntos nos mundiais, estivemos juntos na Olimpíada, né? A do Negrelli foi a primeira, a minha já era a segunda.
Mas assim, um cara muito bom, né? Uma índole muito bacana, né? Eu iniciei a seleção brasileira com ele, já jogando na seleção brasileira, e era um dos meus ídolos, né? Tive o prazer de jogar junto, o prazer de viajar junto. Então eu sou muito suspeito para falar dele. Eu tenho assim o Negrelli como um dos meus ídolos, né? Eu sempre falei que os meus ídolos são todos brasileiros. E o Negrelli é um deles, não só pelo que ele representou pelo voleibol, não só pelo voleibol dele, mas como uma pessoa do Negrelli, íntegro, um caráter incrível, amigo sincero. Eu acho que dificilmente alguém tem algum jogador que não gosta do Negrelli. Quem jogou com ele, ou quem o conheceu, não precisa ser jogador, quem o conheceu, não tem como não gostar dele. Um cara diferenciado mesmo, um cara bom de bola mesmo, sabe? E ele sempre foi meu companheiro de bate-bola. Bate-bola, sabe aquele cimento que você faz antes de começar o jogo? E você percebia nitidamente, né, quais eram os atletas que estavam afim, sabe? Que queriam chegar, que queriam jogar bem, né? E desses 12, 15, o Negrelli e eu, nós nos destacávamos, sabe? Porque no nosso bate-bola não era um refresco. A gente sentava a bolacha um no outro, sabe? Tinha bolas difíceis, ou seja, né? E com isso a gente foi também se valorizando mais, né? Eu acho que eu aprendi as coisas todas que ele passou, porque o Negrelli foi sempre um grande exemplo. Eu não canso de dizer das virtudes dele, porque eu nunca vi defeitos. Foi um exemplo para ser seguido por todos. E graças a Deus eu tive o Negrelli na minha vida. Foi um desses jogadores que marcou época no seu tempo. E a grandeza dele é muito maior do que qualquer coisa, principalmente o coração. Segundo o nosso diretor do Liceu São Paulo, Domingos Fuschini, quando o Negrelli era garoto, ele falava assim: Negrelli, você tem que ser pastor, ou você tem que ser padre, pelo que você fala, pelo que você é, pelo que você transmite aos amigos. Isso pouca gente sabe dessa história do seu Fuschini. E realmente, ele sempre teve uma palavra de apoio, sempre escutou bastante. Se você olhar algumas fotos, tem umas fotos que o Negrelli está batendo, tá cortando, e eu estou na proteção, sabe? E essa foto eu postei logo depois que o Negrelli faleceu, né? E eu escrevi assim: Negrelli, eu nunca mais vou te ver, mas certamente nunca mais eu vou te esquecer. Ele foi minha referência na minha vida, tudo. Ele que me orientava a fazer as coisas. Era difícil ficar longe dele, porque o Negrelli era uma pessoa que ele cativava você. O Negrelli foi uma pessoa muito especial, até o último dia. O Negrelli faz muita falta? O Negrelli faz, na minha vida faz. Você entende? Com a morte da minha mãe, o Negrelli que passou a me orientar, entendeu? E é difícil. Hoje eu estou aí na vida e tal, sem a minha mãe e sem o Negrelli, entendeu? E é difícil. Eu penso muito nele e na minha mãe. Ô Zé, como disse o Moreno, o trio Esperança, hein? Trio Esperança, esse trio fez história aqui e no Brasil e no mundo, né? Porque eles ficaram conhecidos mundialmente. Jogava muito. Ô Zé, você quando falou das referências do time de Santos, olha os jogadores. O Santos teve, para as pessoas mais novas, no mesmo período que era o melhor time do mundo de futebol, um pouco antes, um pouco depois, teve também o melhor time de vôlei do Brasil e da América do Sul, campeão de 68 na América do Sul. Quais os jogadores do Santos que te influenciaram de certa forma, além do Geraldo, além do Negrelli, que você via jogar e tinha admiração, além do Douglas Machado, que era o técnico? Não, esses três levantadores também que vieram um pouquinho antes. Depois tinha o Pedrão, que foi um dos maiores ícones do voleibol brasileiro e de Santos. Pona também
Joreca, enfim, vários jogadores que vieram, Serginho, quem mais? Você pegou ainda Netuzzi, Guerato, chegou a ver jogar? Não, isso aí já é anterior. Já é anterior à minha geração. Sérgio Teles, com certeza você Sérgio Teles, viu. eu joguei junto, 4-2, fizemos... A única vez que deixaram eu jogar pelo Santos, me convidaram para um torneio em Poços de Caldas, e aí 4-2, Sérgio Teles e eu levantando. E, pessoal, não sei, foi difícil. Você jogou no Santos uma única vez num torneio? Uma vez, em Poços de Caldas, a gente jogou um torneio lá, a convite do Negrelli, foi muito legal. Mas a enciclopédia do vôlei que está ali, o Arlindo Pedro Júnior, disse que você uma outra vez teve um convite, mas tinha outros compromissos, não conseguiu atender um convite para jogar mais tempo aqui. Foi. Realmente eu recebi um convite, mas tinham outras tarefas aí, eu acabei não indo. Mas sempre foi um time que me chamou muito a atenção, né? E eu tive passagens assim, vou contar um caso do Negrelli jogando contra a Coreia. O Negrelli tinha essas coisas do jogo, né? Aí nós estamos jogando Universidade na Bulgária. E o Negrelli jogando na posição 4, bloqueando um canhotinho coreano que batia a primeira bola. Aí veio o canhotinho, puxa o tempo e pum! E o Negrelli salta depois. Aí a gente, naquela época, a gente chamava ele de Negão, né? Negão, antecipa. Aí na bola seguinte, o canhotinho veio e fez 2 tempos. Tum! Aí o Negão pulou, aí o coreano subiu depois e bateu. Aí ele virou para trás e disse assim, ó, segura aí, porque aqui tá difícil. Então ele tinha essas coisas, no meio do jogo. O que você ia falar? Muitas histórias aí, Roberto. Quando você chegou na seleção, o William contou nesse depoimento que quando ele chegou na seleção, o Negrelli é que era a estrela. Você esteve na seleção brasileira. Quando você chegou, ele também já tinha essa posição? Tinha, nós chegamos juntos, na realidade. O William e eu, nós fomos convocados, nós tínhamos 18 anos na época, tínhamos passado pela seleção juvenil, e depois a gente foi convocado para adulta, alguns jogadores tinham pedido dispensa, foram jogar outro campeonato, e aí sobrou para a gente. E a primeira possibilidade, eu lembro que a gente perdeu o ônibus que ia para o avião. E aí nós fomos a pé, o William e eu, e a gente dava soco no ar, né? Primeira seleção, conseguimos vestir a camisa da seleção nacional, e todos felizes da vida, porque nós íamos representar o Brasil na Tchecoslováquia. E o Negrelli, ele era o cara que ficava freando o William o tempo inteiro, porque o William era meio marrentinho na época, né? Aí nós chegamos para treinar, e estava a Alemanha Oriental treinando. E a Alemanha Oriental tinha Schumann, né, Moreno? Esses caras assim que a gente só ouvia falar quando eles vinham contando essas histórias para a gente. E aí sentamos lá no fundo, e tem essa foto, inclusive, estamos sentados no fundo, e tá o William, Negrelli, eu. O William vira para o Negrelli e diz assim, Negão, esses caras não são tudo isso não, hein? O Negrelli falou assim, moleque. Então tinha essas coisas que a gente viveu junto, né? Que era muito legal dele. Qualquer coisa que você falasse assim, ele já dizia, ó, menos, bolinha mais baixa, calma. Ô Zé, falando de vôlei de todas as gerações, aqui tem no público algumas atletas da Associação Realizado, que jogam pelo Internacional, pela Associação Realizado, novos talentos aí que estão fazendo um trabalho bacana, o técnico Reis está aqui também. E o William me contou uma história do tempo do vôlei amador, em que ele, você e Décio Cataruzzi usavam o horário do almoço para quê? Que vocês tinham outras funções. O que vocês faziam na época? Vocês trabalhavam e tinham... O que vocês inventaram? Nós íamos treinar. E a gente gostava muito de fazer ataque e defesa, né? E a gente passava assim meia hora, 1 hora treinando, fazendo ataque e defesa, porque a gente gostava de ir no chão, de dar peixinho, de salvar bolas. Quando o Moreno fala que atacava forte, a gente gostava muito daquilo, né? E que dava uma condição bacana, né, da gente treinar. Então, ao invés da gente almoçar ou pegar 1 hora de almoço, a gente ia treinar, a gente ia para a parede, ficava tocando bola. E uma coisa que a gente fazia muito, quando a gente ia treinar à noite, a gente morava muito próximo um do outro,
né? Então o Décio, que morava mais longe, passava correndo, eu estava esperando o Décio na minha casa na frente. Aí o William um pouquinho mais longe, a gente passava correndo na casa do William, e os 3 até o Aramação correndo, chegava na porta do Aramação, a gente apostava a corrida até o ginásio para ver quem chegava primeiro. Tudo moleque, né? Mas a gente se divertia com isso. A gente jogava vôlei com paixão, com amor, né? Nossos primeiros treinadores, sabe? Era uma coisa assim muito romântica. O clube, as pessoas que estavam, foi uma época de muito aprendizado e que a gente leva até hoje. A gente nunca esqueceu aqueles momentos. E eu tive uma passagem, os meus ídolos foram jogadores da seleção da Olimpíada de 72. Eu tive a oportunidade de ver esses jogadores treinando no SESI, em Santo André, em Prefeito Saladino, que é próximo de Santo André. E aí nós tivemos a oportunidade de estar próximo deles. E eles dormiam nos beliches que eram colocados em cima do ginásio lá. E aí eu tive a oportunidade de visitar, inclusive, a acomodação. Eles comiam no local e a gente vendo os caras treinarem. Bom, passa o tempo, eles marcaram um almoço em São Paulo para todos se reencontrarem com as devidas camisas e números da seleção que eles jogavam. E eu pedi para ir nesse almoço. E não é normal que você, não sendo da geração deles, participe desses almoços, porque eles vão relembrar histórias, contar passagens e tudo mais, mas eram os meus ídolos, né? Eu pedi e me aceitaram. E aí participei de toda a conversa e tal, e foi aí que o Negrelli vira para mim e disse assim: ô Zé, você não vai me convidar para ir para Saquarema? Eu falei: como assim? Você não conhece Saquarema? Ele falou: não. Ele falou: então você está convidado. Quando você quiser, a gente vai e você fica com a gente lá. E isso aconteceu, né? Um pouquinho antes do Negrelli nos deixar, eu passei uma semana com ele lá. E aí ele tomando chá de cebolinha, né, toda noite, participou, ajudou no treino da seleção, participou do nosso churrasco. E o Negrelli sendo Negrelli, para quem conheceu e quem sabe das histórias dele, Moreno sabe melhor, porque andava muito com ele naquela época de seleção, ele chegou a esquecer o passaporte dele na Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, né, Moreno? Foi isso? E aí nós estamos saindo... E para não perder o hábito, agora aconteceu na última viagem. Nós estamos saindo de Saquarema na sexta-feira de manhã. Aí, 20 minutos depois de Saquarema, já na van, ele vira para mim e diz assim: Zé, esqueci a minha carteira. Eu falei: Negrelli, não tem novidade. Liguei para o Felipe, que era o supervisor da seleção. Falei: Felipe, dá uma olhada aí na musculação, no quarto, no restaurante. O Negrelli esqueceu a carteira dele. E sai o Felipe para caçar a carteira do Negrelli. Bom, e a gente vai embora para o Rio. Ele conseguiu embarcar com a carteira digital. Chegamos em São Paulo, eu despedi do Negrelli no aeroporto de Congonhas. Ele pegou o táxi, foi até a rodoviária, pegou o ônibus que ele queria. Falou: não, vou de ônibus, é mais tranquilo para mim. Chega em casa, ele me liga: Zé, o que aconteceu? Zé, achei a carteira, estava dentro da minha bolsa. Eu falei: Negrelli, não tem novidade. Não tem novidade, né? Tudo certo. E aí ele falou assim: ó, só vou pedir um negócio para você, faz 2 vídeos para mim, que eu preciso mandar para o pessoal da Beneficência e um para o Geraldo. E na segunda-feira, antes de sair para a Alemanha, eu fiz os 2 vídeos e enviei para ele. E depois ele fez um último vídeo agradecendo, e eu tenho esse vídeo que eu carrego comigo até hoje. Então foi muito triste, né? O dia a noite que eu acordei com o telefonema, com a mensagem do Arlindo, que o nosso amigo tinha nos deixado. Mas fica essa lembrança, essa coisa boa da passagem que ele teve aqui na Terra, tudo aquilo que ele fez, nos deixou, mas deixou com muita sabedoria, com um legado enorme de coisas que ele fez, que ele ensinou, que ele preparou. Muita gente que hoje, eu posso dizer para vocês que
eu entro na quadra de vez em quando, eu sei que ele está do meu lado. É incrível isso, né? Eu sei que eu vou entrar e algumas vezes eu penso nele. E de vez em quando eu olho assim do lado. E aí, o que eu faço agora? Sabe, é um negócio assim, estranho. Mas a nossa amizade foi muito forte. A gente separou uma época, né? Porque ele morava aqui, eu para lá. Mas ele sempre vai ficar no coração de todo mundo. Como o William falou, é um ser humano que todo mundo gostava, que todo mundo se identificava, que todo mundo gostava de ficar, de estar, de ter e ele sempre tinha uma palavra, como o Arlindo disse, de carinho, de solidariedade, para amenizar problemas, dores, aflições, e ele sempre ajudava em todos os sentidos. Então, a gente vai levar isso para sempre, né? De pessoas como ele que nos deixou, mas que permanecem vivas na nossa lembrança, do nosso lado, nos momentos mais difíceis que a gente vai virar e dizer assim, agora o que eu faço? Aquele sorriso, aquele abraço sorriso caloroso. largo. Essa parte do Negrelli que todo mundo fala, o Zé Roberto, do ser humano, né, que você estava relembrando agora. O cara que te falou que queria ir lá, foi a última viagem dele praticamente, literalmente, foi. né? Ele foi te encontrar e ver o treino da seleção de perto, reviver aquilo que ele tinha brilhado no passado. O lado humano dele, que você ressaltou aqui, o que te impressionava mais, assim, no convívio direto que você teve a oportunidade de viver com o Negrelli? Eu acho que a simplicidade, a forma como ele se colocava, né? Nunca vi o Negrelli desdenhar de ninguém, nunca vi o Negrelli soberbo, nunca vi o Negrelli ser diferente disso. Ele sempre foi uma pessoa acessível, sensível, pronto para todas as horas, amigo para todas as horas, e aquele que ajudava todo mundo. Então, ele muito disponível. Eu sempre tive isso eu carrego muito, né? Ele sempre dizia essas coisas para a gente, que a vida é isso, ganhar e perder, a vitória e a derrota são muito tênues, essa linha que você pode perder, pode ganhar. Então, se comporte, tenha atitude, se comprometa com aquilo que você está fazendo, tenha responsabilidade, né? E a coisa que eu vi ele com orgulho, quando ele vestia a camisa da seleção, sabe? Eu acho que ele olhava assim e dizia assim, eu venci, eu consegui chegar aonde eu treinei, aonde eu quis, da forma como eu sonhei, porque, sério, foi um dos jogadores que melhor se preparou na vida. Ele nos ensinou isso. Na vida não tem atalho, não existe atalho. Você precisa se sacrificar, deixar as coisas que você mais gosta na vida para realizar um sonho. E ele mostrou isso para a gente. O caminho era esse. E principalmente do lado de jogadores baixos como nós. Moreno foi um privilegiado, né? Craque de bola, 1,92 m, aquele período, ele era um dos mais altos da seleção, junto com Paulo Petter, que é outro que eu tenho que sempre agradecer tudo aquilo que o Paulo me ajudou. Mas eles foram importantes nesse sentido. E nós, baixos, nós tínhamos que ser mais habilidosos, nós tínhamos que treinar. E o que eu percebi, e que o Negrelli me ensinou, aonde os mais talentosos paravam, nós tínhamos que continuar correndo. Então, essa foi a liga. Moleque, corre, tá devagar, vamos embora, mais forte. Você está lutando pela posição, tem gente correndo aí junto. Então, ele sempre deu toque, ele sempre tentou ajudar no sentido de orientar e alertar qual o caminho a seguir. E esses ensinamentos, vocês que são jovens, que começaram a jogar vôlei agora, do time feminino, entendam isso, que se a gente quiser realizar um sonho, a gente precisa treinar muito e mais do que os outros. Hoje a Seleção Nacional de Vôlei, ela é um dos times que mais treina no mundo, mas não é a quantidade de treinamento, mas é a qualidade que a gente treina.
Mas essa qualidade, as pessoas falam muito da técnica individual. Sabe onde é que a gente aprendeu técnica? Exatamente com essas pessoas que estão aqui na frente. Eles nos ensinaram os posicionamentos de pernas, de braços, a suavidade da mão, do toque, a bola como tinha que sair. Era um capricho enorme. E as pessoas falam, dormir com a bola. Isso é fato, né? Se você quer ser boa jogadora, durma com a bola, converse com ela, toque ela com o coração. É romântico demais, mas é isso que vai fazer você ser uma grande jogadora ou um grande jogador. Espelhem-se nessas pessoas que tenham esse tipo de comportamento, que queiram ser grandes, que queiram evoluir, que queiram melhorar. E só para melhorar, para evoluir, é treinamento, é preparação. Para a vitória, só existe um caminho. Você treinar e mais do que os outros. Em algum lugar do mundo, vocês vão ter alguém que treine mais do que você. E aí essas pessoas podem ganhar. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Eu tenho uma passagem em 2016 com meu neto, acho que muitos de vocês viram, quando meu neto entrou na quadra, colocado pela Jaqueline. Foi um negócio legal, bacana, maravilhoso, e eu tive a oportunidade de falar para o Felipe naquela ocasião. A China foi melhor, a China venceu, mas o avô promete que no próximo jogo nós vamos ganhar da China. Mas olha quanta gente que veio nos prestigiar, veio nos ajudar, que festa linda que está acontecendo. Mas eu olho aquele vídeo hoje, eu tenho muita raiva. Sabe por quê? Nós vamos viajar logo depois da Olimpíada, no campeonato seguinte, nós vamos viajar para a China. No avião, eu entro num dos vídeos do avião, tá? Aquela cena do meu neto chorando e o time da China comemorando. Passa a vida da Lamping, ela como jogadora, depois como treinador, o time da China treinando, e aquilo foi um negócio que ficou entalado aqui. Falei, nós não vamos perder mais da China. E eu entendi que, naquele momento, tem que treinar mais do que os outros, tem que se dedicar mais do que os outros, tem que fazer mais do que os outros. Hoje, a seleção nacional é um bom time. Nós somos o segundo time do ranking. Mas o nosso objetivo hoje é ser o primeiro. Porque nós representamos, Eduardo, 220 milhões de pessoas. Nós representamos vocês, a família de vocês. Nós representamos um povo e uma bandeira. Então, quando eu falo do passado, de essência, é muito disso. Porque a coisa que mais doía, a gente perdeu muito. E depois a gente passou a ganhar. Então, a gente tem que se dedicar o máximo que a gente pode. E a gente tem condição, hoje, de brigar com qualquer seleção do mundo. Essa foi a nossa escola. Esse foi o legado que eles deixaram para essas gerações que hoje estão competindo contra o mundo inteiro e que estão no segundo do ranking mundial. Nós temos 8 meninas hoje acima de 1,90 m. Olha que maravilha. A gente não pode dar altura, mas ensinar a jogar a gente consegue, né? Eu voltei da Itália ontem e passei pela Turquia e conversei com as meninas. E eu olhei no olho de cada uma, que eu gosto muito de olhar no olho para ver qual é o sonho. E eu vi que o sonho delas está muito parecido com o meu, da gente ir para o pódio em 2028. Só que a estrada é longa. E conversando com a Gabi antes de ontem, ela me levou para almoçar depois do treino, mas o castelo onde ela levou estava fechado. E a gente ficou batendo um papo. E ela falou assim, sabe, Zé, o que mais me chama a atenção é que eu conversei com algumas jogadoras que estão mais jovens, que estão na seleção nacional, mas elas não têm o mesmo sonho que a gente. E aí, como é que você faz quando as jogadoras que não têm o mesmo sonho que você, de você deixar o que você mais gosta, de você cuidar da sua alimentação, do seu treinamento, de dormir cedo, de não tomar álcool, de estar com gordura de 9% na sua taxa corporal.
E é isso que a gente precisa, de jogadoras que tenham o mesmo sonho. Que era o sonho do Moreno, era o sonho do Negrelli, era o sonho do Arlindo, do Geraldo, que foi o sonho do Rogério, que está aqui. Rogério, muito obrigado pelo convite. E o Rogério foi uma grande inspiração para a medalha de ouro de 92. Nós queríamos encontrar na Vila Olímpica alguém que tivesse ganho a medalha de ouro. E aí imagina, um brasileiro chega na Vila Olímpica com a medalha de ouro no peito e a gente queria tocar a medalha dele. Os 12 jogadores e a comissão técnica toda em volta do Rogério, acho que ele ficou meio... A gente queria tocar naquela medalha e entender o peso e o valor daquilo que a gente estava vendo, porque era o nosso sonho. Então, por isso que eu falo que ele nos inspirou em tudo que ele passou naquele momento, os momentos difíceis, né, que ele teve que passar para ganhar aquela medalha, que ele sofreu, mas muitas vezes é através do sofrimento que as coisas acontecem, né? Quando as coisas são muito fáceis, nada vem tranquilo. Então, como eu disse, na vida não tem atalho. A gente precisa trabalhar, se dedicar e ter muita atitude com aquilo que a gente faz. E esse moço aí foi um dos que mais ensinou para a gente isso. Ô Zé, os métodos mudaram, lógico, os treinamentos mudaram, como você disse, né? O Negrelli treinava com água até a cintura, o Geraldinho me contou que colocava um botijão nas costas para treinar e para melhorar a impulsão, para poder chegar na rede. Os métodos mudaram, mas a dedicação, e como você falou, o treinamento não pode treinar. O Rodrigão, o super campeão, treinou diferente, ó, lógico, de você, do Arlindo e do Geraldo, mas a essência do treinamento ela é fundamental. Essas meninas, hoje eu vi 4 indo para o treino de manhã lá na Ponta da Praia. Certamente devem estar pensando que nem você e o William. Será que vamos chegar? É assim que funciona, é treinando. Não, sem dúvida. O Rodrigão já veio de numa situação um pouco diferente, mas ele pegou essa escola, né? Ele aprendeu também com essa escola. E depois ele foi treinado por um dos melhores treinadores do mundo, que é o Bernardo. E ele teve numa geração, junto com o Gustavo, que já vinham bem, né? A seleção masculina, ela tinha ganho a medalha de ouro, depois foram aparecendo mais talentos ainda. O Nauber apareceu em 93, depois o Giba em 95, o Dante, Rodrigão, né, Rodrigão? Toda essa geração que acabou sendo imbatível durante 10... Quantos anos vocês ficaram assim, batendo nos outros? Muito tempo, mas foi um trabalho, um projeto criado e que acabou acontecendo dessa maneira. Agora, se a gente perguntar para o Rodrigão qual é o time que mais treinava do mundo, ele vai responder, né? Que ele treinava no aeroporto, que ele treinava no hotel, e a mesma coisa, gente. Nós aprendemos que ganhar a medalha tem que ser dessa maneira. E esse legado é o que a gente leva para todas as seleções, times. Agora, o que acontece é que a gente tem muitas informações que nós não tínhamos no passado, né? Cada vez estão aparecendo mais coisas que podem te ajudar a estudar, a te orientar qual o trabalho que você vai fazer na parte física, o trabalho que tem que ser feito na parte técnica, a quantidade de volume, intensidade do treinamento que você vai ter, né, para que você não entre em catabolismo. Então, tudo é muito bem, a equipe multidisciplinar. Hoje, você sabe, eu não vivo, Edu, sem uma ginecologista, por exemplo, no meu time. Isso é fundamental. E tudo começou, a gente leva o doutor Eliano, que é um ginecologista, ele ia muito no programa do Rony Fon, para falar sobre vírus, ele foi falar sobre vírus HPV. Aí ele discorreu sobre a profilaxia, as vacinas. Aí ele virou para mim e falou assim: Zé, a propósito, o que as minhas estão tomando como pílula? Eu falei: doutor, técnico sempre é o último a saber. Eu falei: não sei, pergunta. O que vocês estão tomando como pílula? Aí começou lá, Yasmin, Diane, hoje eu sou conhecedor. Aí a Thaísa me fala o nome de uma que eu preciso perguntar para ela. Ela falou: Zé, sua mãe devia consumir essa pílula. Vou te dar o sintoma. Ela deve estar com sono, perdeu a agressividade. Eu falei: doutor, eu falei há um mês atrás com a Thaísa exatamente que estava acontecendo isso. Ele falou: pode trocar essa pílula aí que é o que está prejudicando a performance dela. A gente mudou e a mulher começou a voar de novo. Aí eu falei: pô, eu sou técnico de feminino, eu preciso estudar.
E aí comecei a estudar. E hoje, eu até falo, brinco, eu não vou a um urologista, eu vou a ginecologistas, porque esses caras é que me salvam. Porque aí eu comecei a ver o seguinte, pô, escuta, como é que... são 150 sintomas de TPM. Não é fácil, né? Não estou dizendo, não é isso. Ó, a conversa está ficando muito interessante. A conversa foi. Para onde a conversa foi? Mas vamos lá. Então eu estou lá no treino. Eu estou falando de performance e resultado com vocês. Aí estou lá no treino. Aí vira uma jogadora para mim e diz assim, Zé, não estou legal, estou com dor nas costas, estou irritada, vou atrapalhar o treino. Você como gestor, treinador, o que você faz? Antigamente, quando eu comecei a dar treino feminino, vamos cair no chão, vamos pular, a bola tem que subir. Tudo errado, tudo errado. Na realidade, assim, hoje, vai para o quarto, fica lá, fica tranquila. Quando você estiver melhor, você volta, a gente repõe o treino. Eu vi que cada vez que eu me coloco dessa maneira com o meu time, elas jogam também por mim, porque eu estou tentando entender mais o organismo feminino, para ter uma performance melhor. Então, as coisas mudaram. Antigamente era completamente diferente. E hoje, por isso que eu falo muito de ginecologista, nutricionista, ortopedista. São profissionais, fisioterapeutas, psicólogos. A gente não pode ficar sem. E aí a gente volta para o passado e a gente fazia tudo sem isso. Né? Enquanto a gente jogava com, né, Moreno, naquela época, Rússia, Tchecoslováquia, Bulgária, alguns desses jogadores, desses times do leste europeu, eram do exército dos países. Então, eles treinavam o tempo todo, só que nós tínhamos que trabalhar, estudar e treinar. Nós não éramos profissionais, e a gente só tomava pau. Então, está explicado, quando as coisas começaram a se profissionalizar no Brasil, e a gente começou a montar equipes multidisciplinares, gente para trabalhar no braço, gente para dar dinamismo no treinamento, hoje é uma maravilha, né? Tem momentos do treino que eu sou assistente técnico, eu pego bola, eu ajudo aqui, vou lá no braço, né? Quem dá o treino é o segundo treinador, o Paulinho, que é excepcional, o Vagão, o Claudinho, que nos deixou, que está nos Estados Unidos. Mas hoje, o Negrelli, quando foi lá, ele falou assim, pô, Zé, que maravilha que está o dinamismo, como as coisas estão acontecendo hoje. Eu falei, vocês que foram os culpados disso. Porque a gente fala muito, Rodrigão, da seleção de 82, que foi vice-campeão mundial, medalha de prata, mas esse pessoal que antecedeu esse grupo, né, que é o grupo do Negrelli, do Moreno, Décio Viotti, Feitosa, todos esses grandes nomes, Vitor Barcelos, Pedrão, esses caras é que foram precursores e que batalharam aí fora do Brasil, foram jogar a Olimpíada. Teve momentos deles chegarem em campeonato, para vocês terem ideia, para as mais novas aí, eles não conheciam a manchete, eles conheceram a manchete no campeonato. Quando foi isso, Moreno? 59, 60, 64? 64. Ninguém sabia no Brasil da manchete, porque todo mundo tocava na bola, saque, recepcionado e toque. Aí vai um time no Brasil, chega lá, os caras, manchete, pô, existe isso. Quer dizer, ninguém sabia de absolutamente nada. Então, hoje, nós criamos uma escola brasileira de vôlei, mas os culpados foram eles que nos ensinaram. Então, a gente tem que dar, graças a Deus, tudo que a gente tem hoje no Brasil, em termos de informação, de processo, de programa. Temos aqui o Renato Pera, que é o presidente da federação. Renato, queria te agradecer a presença. Você está nos prestigiando aqui. Obrigado pelo trabalho que você tem feito junto à federação durante todos esses anos. Está sendo muito importante. Meu colega de classe, o Wilson Santoro, passou na faculdade por minha causa, colava nas minhas provas, principalmente biologia. Viu? Grandes revelações essa noite. O Milton, que também fez educação física, mas foi repórter do Globo durante muitos anos. Milton Alves. Milton Alves fez atletismo, craque do atletismo, e ele pode confirmar essa história aí que eu estou falando.
Mas é assim. Ô Zé Roberto, qual a importância do técnico, ou, aliás, quais as características que um técnico tem para fazer o sucesso que você alcançou, né? Que é extraordinário. Ter bons assistentes. Ah, não, mas se não tiver um líder como você, nada acontece. A equipe. Certamente é a equipe, né? Agora, é mais técnico, é mais tático, é mais físico, ou quanto tem o peso de ser gestor? Eu só fiz essa pergunta para deixar o gancho. Não dá para você especificar isso é mais importante do que aquilo, porque uma não funciona sem a outra, né? A parte física, eu até nesse papo que eu tive com as meninas lá, é uma preocupação muito grande que elas têm em relação ao que elas vão alcançar. Eu até estava falando a respeito disso. A Gabi trabalha no Corneliano e o Vakif Bank da Turquia também trabalham com um software que ele consegue monitorar todos os movimentos de todas as jogadoras que são feitos durante um treinamento ou no jogo. E cada salto que você dá, ele te dá quanto você saiu do chão, né? Depois você pode estudar isso para você ver o aproveitamento de quanto você no quinto set, se você está saltando a mesma coisa do que começou no primeiro set, enfim, os seus deslocamentos na quadra. E ela está me falando assim, o Giovanni briga muito com a líbero, porque ele identificou, através desse programa, que a líbero se deslocava metade das outras jogadoras. E foi um negócio interessante. Então, hoje, as informações, com essa aparelhagem toda que os times trabalham, dão informações que a gente nunca pensou antes que pudesse existir. Então, se souber trabalhar bem com isso, para você transferir para a parte física e individualizar a parte física, porque todo mundo fazia tudo igual. Hoje não é. Hoje muito especializado por posição até, né? E depois entra a parte técnica, a aplicação dos movimentos e da mecânica que você vai fazer depois da parte física que você realizou. E depois disso a transferência para a parte tática, que não funciona sem a parte mental. Nós tivemos, Eduardo, durante alguns anos, fomos taxados de um time de amarelonas. Um time que não derrubava a última bola, um time que sempre tinha algum problema na hora de decidir um título. Isso sempre ficou muito engasgado com a gente. Até que nós começamos olha, o parâmetro é esse, nós vamos treinar muito. Chegou um momento que nós terminamos um jogo contra Cuba em Taiwan, 3-2, e nós fomos para a sala de musculação depois do jogo. Você pode dizer, uma loucura. Não, não é uma loucura. A gente precisava fazer aquilo para manter o nível que a gente estava chegando. E foi assim, durante todo esse período, foi um período de crescimento, de evolução, até nós ganhamos a primeira medalha de ouro. Elas sofreram muito. Só que depois de ganhar, ou de a gente bater meta, de ganhar um grande título, eu sempre fico preocupado. Porque nós somos latinos, e muitas vezes a gente não quer fazer os mesmos sacrifícios que nós fizemos para chegar. Porque ganhar é difícil, se manter no topo é muito mais. E nós chegamos a um ponto de ser o time número 1 do mundo, com a seleção de 92 e com a seleção feminina de 2008. Só que todo mundo quer ganhar do time número 1 do mundo, né? E aí, só que muita gente não quer fazer o mesmo sacrifício, correr do mesmo jeito, puxar o mesmo peso que fez anteriormente, treinar o mesmo número de horas, levantar tão cedo quanto levantava. E aí, problemas. E quase a gente perde a medalha em 2012 por esses problemas de muita festa, muito oba-oba, muita televisão, muita propaganda, menos preparação, menos treinamento. O que vai acontecer? Você vai perder. Então, fica sempre a lição. Treinamento de seleção não pode ser treinamento em onda, fraco, médio, forte. Tem que ser forte ou mais forte. A Gabi tem 1,80 m. Olha só, ela vai jogar contra uma Itália que hoje, a oposta, que é a Antropova, que é a russa naturalizada italiana, tem 2,2 m. A Danese, que é a central, que vai bloquear a Gabi na bola alta, na bola estourada da defesa ou do passe,
1,96. Então, 1,96 e 2,2. E ela vai ter que passar por esse bloqueio, se não juntar a ponteira, que é um pouquinho mais baixa, né? Mas no quinto set ela vai pegar esse bloqueio e eu só vou rezar ali do lado, né? Dizer, vai, Gabi, vai, Gabi. Só vou dar força e ajudar na cobertura. Mas se ela não estiver bem, não estiver forte, não estiver, né, com aquele imbuída de que ela tem que estar muito forte e com a cabeça forte para passar naquele bloqueio, a gente vai ter problema. Graças a Deus ela tem tido boas performances, porque ela tem se cuidado e tem sido uma das melhores jogadoras do mundo, para mim a melhor do mundo, porque ela passa meia quadra, ela consegue atacar na ponta, ela ataca a bola do fundo. A única coisa que eu não consigo fazer a Gabi fazer é sacar a viagem, porque senão eu ia matar ela, tadinha. Mas se pudesse, Gabi saca a viagem, mas é muita coisa. Fica pesado porque ela salta 70, 80 vezes num jogo, em termos de bloqueio, ataque do fundo, ataque da rede, seja da entrada, seja da saída, e fica pesado. Mas ela consegue ter um aproveitamento bom nesses cuidados, ela tem uma assimilação de carga boa, e no dia seguinte ela não sofre tanto. Então, é por isso que a gente tem que treinar muito e bem, e ter todos esses profissionais em volta para nos ajudar. Eu estava te perguntando sobre essa questão tática, física, porque há um depoimento lindo da Thaísa, recente, né, no Instagram, né, nas redes sociais, que ela fala a importância do acolhimento que você teve para ela no momento de dúvida que ela tinha, se continuava, se a contusão seria para encerrar a carreira dela, e você a chamou, a acolheu e mudou a história da Thaísa, né? É só uma história entre tantas que você já fez. Desenganada porque ela tinha estourado o menisco externo na Turquia. Aí ela vem para o Brasil e fala, vamos, precisamos trazer essa mulher de volta. Não pode ser final de carreira. Ela tem que ter mais uma chance. E aí vem a Thaísa. Essa mulher chorava de um tanto, para começar a treinar, para se movimentar, para poder se deslocar, e só para frente, e para trás um pouquinho. E o Fernandinho em cima o tempo inteiro, recuperando, fortalecendo, evoluindo, e ela começa a sair só, treinar, saindo pouquinho, e a gente ali, incentivando, tentando, buscando melhorar, e eu chorava junto, né? Porque vendo o desespero dela, eu falei, eu não vou conseguir voltar, eu falei, não, você vai, vamos trabalhar, você vai conseguir, nós vamos, não tem jeito, desse jeito nós vamos voltar. E ela começa a se sentir um pouco melhor, evoluir, ficar mais forte e consegue voltar a jogar. Então eu acho que essa coisa de não desistir nunca, sabe? Não se sabe o que pode acontecer. Vamos tentar melhorar. Por isso que eu nunca falo, as pessoas diziam assim na época que eu jogava, pô, é baixo, não vai chegar nunca a seleção brasileira. E eu falei, não, é o meu sonho, né? E hoje eu falo para as pessoas assim, é baixo, hoje tem líbero, né? Dá para chegar, treina, melhora, evolui, mas treina mais do que as outras, se dedica mais, quer realizar o seu sonho, eu falo, não tem atalho, corre, né? E aí corre mais do que os outros e tenta. O que vem pela frente da seleção brasileira agora que você visitou as jogadoras aí da Europa? Bom, esse ano nós temos 2 desafios. O primeiro desafio, a VNL, começa dia 3 de junho, em Brasília, de 3 a 7. A gente joga contra a Holanda no primeiro jogo, depois República Dominicana. E jogar contra a República Dominicana, para mim, é sempre um martírio. Aí vocês dirão, por quê? Porque o técnico da República Dominicana é brasileiro e nasceu praticamente na minha casa. Foi técnico das minhas filhas, Marcos Kiviek. Graças a Deus a gente perdeu uma vez só para a República Dominicana, mas está sempre perto. Espero que não seja agora. Depois a gente folga na sexta, no sábado a gente joga contra a Bulgária, domingo a gente pega a Itália, todos esses jogos em Brasília. E depois, em setembro, de 15 a 20, se não mudar a data, sul-americano classificatório para os Jogos Olímpicos de 2028, que é onde eu pretendo encerrar minha carreira. Eu estou indo, gente, para a minha 10ª Olimpíada. Não façam conta, por favor. Se é duro. Ô, Rogério, são vezes 4 isso aí. 10 vezes 4. Bom, se bem que tem uma como jogador,
graças a Deus. Moreno me ajudou. Depois, 2 como técnico da seleção masculina e 6 como técnico da seleção feminina. Estou indo para a 7ª. Só que eu falo sempre que eu não cheguei, ainda não, né, não estamos na Olimpíada. Como a gente vive de resultado, ainda tem um caminho a ser percorrido e nunca se sabe se a gente vai conseguir. Espero que sim, espero que a gente consiga chegar. Eu acho que a seleção nacional ela tem boas perspectivas para pódio. A gente consegue brigar com qualquer time do mundo. Para isso, tem que estar esses 4 pilares de preparação muito bem feitos, principalmente a parte mental muito bem definida e resolvida. E é legal, uma coisa que eu tenho escutado muito da seleção que tem me chamado a atenção. Eu gosto de estar na seleção. E eu ouvi isso não de uma ou outra jogadora, eu já ouvi de várias, do ambiente, de tudo aquilo que elas estão encontrando. Isso é meio caminho andado para a gente conseguir realizar uma coisa legal. Então, vamos ver. E vamos fazer só um desafio para mim aqui. Está gravando. Não, se a gente ganhar a medalha de ouro, vamos se reunir aqui de novo em 2028, homenagear o Negrelli novamente e a gente festejar, tá? Pode ser? Compromisso firmado e gravado. Tá gravando, mas depois tem que assinar o livro aí para a gente conferir. Veio todo mundo de novo. Ô Zé, o sucesso que você faz não é por acaso, de tanto que você trabalhou, que sonhou para isso, né? E várias pessoas que te encontraram na exposição, no camarim, vendo você agora, várias vieram falar, mas como ele é humilde, né? Como ele é simples. Isso é que é admirável. Todo esse sucesso que você faz, nunca subiu à sua cabeça e você venceu cada etapa da sua vida com trabalho, competência, dignidade e simplicidade. Obrigado. Pena que muitas pessoas não sabem o que é essa simplicidade, porque isso faz uma diferença danada, como fez na vida da Thaísa e de tantas jogadoras que você acolhe, que você mudou o rumo dos jogadores de 92, né? E depois das jogadoras. Parabéns, muito obrigado. Queria que você terminasse essa noite especial em homenagem ao seu amigo Negrelli. Eduardo, eu comecei aqui falando dele e você me perguntou das coisas importantes dele, é a simplicidade. Eu acho que o que a gente tem as pessoas têm essa coisa que tem que ser simples. O fato de ter ganho, eu tive a honra de ajudar o meu país a ganhar 5 medalhas, 3 de ouro, 1 de prata, 1 de bronze. E esse é o maior orgulho que eu tenho de representar o meu país. Mas era o meu sonho de criança, era o meu sonho de adolescente. Eu treinava para isso, eu me dedicava para isso, eu me sacrificava para isso, e hoje eu faria tudo de novo. E eu falo que o mais importante foram as pessoas que eu encontrei no meu caminho, na minha trajetória, e que me ensinaram. Quando eu estava um pouquinho mais tupetudo, dizia, moleque, o caminho não é esse. E me colocaram na trilha certa, no caminho certo, e me deram bons conselhos. E é isso que eu procuro fazer com as pessoas que trabalham comigo, de saber que a gente não sabe nada. Cada equipe que a gente vai treinar, cada jogadora que a gente vai treinar, são coisas que a gente tem que descobrir. Eu sou um professor de alma, como o Negrelli era, como o Moreno é, Arlindo, Geraldo, Rogério. A gente nasceu para dar aula, a gente nasceu para tentar formar pessoas. E essa coisa vem daí, essa alma de professor é que leva a gente para frente. Antes do técnico vem o professor, que é de relacionamentos, que não pode, eu não acredito, Eduardo, em técnico bonzinho. O técnico tem que ser justo, o técnico tem que ser exigente. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Não adianta passar a mãozinha na cabeça, não adianta achar que tem que ser inconformado. Eu sou um eterno inconformado. Eu sempre acho que não está bom. E eu sempre tive pessoas que eu sempre chamei, e faleceu recentemente, que eu tenho que agradecer muito ao Paulo Márcio, por exemplo, que eu sempre chamava o Paulo Márcio, antes de viajar com a seleção brasileira, o Elcio conheceu o Paulo Márcio,
Rodrigão conheceu. Eu dizia, Paulo, o que você acha do time? E ele dizia assim, Zé, eu acho que precisa melhorar um pouquinho mais essa parte defensiva, eu acho que essa menina pode melhorar. Ele sempre me deu conselhos para que o caminho fosse trilhado, entendeu? Então, eu acho que a coisa bonita da vida é isso, é você saber que você precisa das pessoas. Como eu falei, que a comissão técnica é braço direito, esquerdo, e que eles que ajudam, ele ajuda a fazer o trabalho, e é um todo que as jogadoras, elas têm as vitórias, as conquistas, mas a gente não pode esquecer da comissão técnica que faz todo esse trabalho, que tem todo esse propósito. E o nosso propósito é a nossa bandeira e a nossa gente. E vai continuar sendo assim até 2028, quando eu tiver. Espero que vocês, lógico, espero, não preciso nem, essa palavra foi errada. Sei que vocês vão torcer muito pela gente quando eu estiver coçando a cabeça. A coisa está feia, e aí vocês rezam, por favor. Mas e aí, eu sei que tem as críticas que a gente tem que conviver, faz parte. A pressão é muito grande, mas a vida sem pressão também não é significativa. E o importante é saber que, para ganhar do nosso time, vai ter que correr. E esse aprendizado é o aprendizado do nosso povo, do povo que trabalha, do povo que se dedica, do povo que conseguiu construir uma escola brasileira e que hoje é admirada no mundo inteiro. E fazer parte dessa história é muito importante. Por isso, meu agradecimento sempre a todos os jogadores mais antigos, aos mais novos, e principalmente ao José Osvaldo da Fonseca Marcelino, pela oportunidade que ele me deu, pela ajuda que ele, do meu lado o tempo inteiro, de poder estar aqui com vocês hoje falando muito sobre ele, de relembrar histórias daquele sorriso largo, daquela amizade que vai ser inesquecível. Negão, obrigado. Onde você está, eu sei que você está com a gente. Um beijo no seu coração. Obrigado. 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 Um pouquinho do que você fez pelo vôlei brasileiro está aí. Obrigado. Agradeço a oportunidade de te conhecer Obrigado. melhor e conversar com você. As homenagens vão aqui, você fica aqui, que tem homenagem para você. Não vai sair Tem, de eu mão gostaria de vazia, chamar né? o secretário Rogério Sampaio, por favor, ao palco. Você permanece no palco também, Edu? Não, vou. Rogério. Obrigado. Gente, eu quero mais uma vez agradecer aqui a presença do Zé Roberto. Foi um deleite para todos nós poder ouvi-lo, poder relembrar do nosso grande amigo José Osvaldo Negrelli. Quero aproveitar e agradecer aqui a presença de alguns atletas que nos orgulharam muito ao longo das suas carreiras, alguns mais antigos, outros mais novos. Temos aqui vários atletas olímpicos, paralímpicos. Eu não vou falar o nome de todos eles, porque senão eu vou esquecer de alguém e vai ser de uma indelicadeza enorme. Então, Zé Roberto, em nome do prefeito de Santos, o prefeito Rogério Santos, que não pôde estar aqui hoje, mas estará aqui em 2028, quando você ganhar aquela medalha de ouro, participando desse evento novamente. E, em nome de todos aqui, eu agradeço a sua presença e deixar aqui uma lembrança. Vamos chamar aqui o grande capitão da seleção brasileira, foi capitão durante 9 anos, hein? 2 Olimpíadas. 76, foi a sua? Foi a minha. Ele que foi um dos que me ajudou muito nesse período na seleção de 76. Tinha 22 anos, Moreno estava com 28. Antônio Carlos Moreno, capitão da seleção brasileira de 76 e 80. Por favor, foi Moreno. capitão durante 9 anos. Você vai entregar um troféu aqui pro Zé Roberto. Por favor, Moreno. Como é que
Como é que me chamava quando eu comecei a jogar? Era moreninho. O troféu só poderia se chamar o José Osvaldo da Fonseca Marcelino Negrelli, cedido pelo Marcelo Camargo, da Associação Nacional de Esportes de Moreno, entrega ao Zé Roberto. Moreno. Eu conheço esse cara aqui há muito tempo, né? E vocês ouviram aqui o monstro que ele se tornou, né? Hoje ele não é uma referência nacional, né? Ele conquistou um conceito internacional absurdo, né? E o mais bonito de tudo é que ele tem esse espírito de equipe, né? Ele divide o sucesso dele com o resto da sua equipe, né? Então, Zezão. Obrigado. Obrigado. Zezão. José Osvaldo. Obrigado. Esse homem foi uma das maiores referências do vôlei do mundo. Todo mundo, o mundo inteiro conhecia o Moreno, não conhecia quase pouca gente da seleção nacional. Eu me lembro muito que quando a gente foi, Petlak, que era da Tchecoslováquia, Matsudaira, técnico da seleção japonesa, sempre ia falar direto com o Moreno, e ele foi um dos que abriu a porta para todos nós. E a outra coisa, eu fui fazer um estágio no Japão, 40 dias, graças a ele. Ele foi falar com o Matsudaira, falou, menino lá quer ir, será que o senhor podia dar uma força? E eu fiquei 40 dias no Japão, aprendendo com a seleção japonesa, com alguns times, e ele foi um grande incentivador. Até hoje, eu não sei se ele sabe disso, mas quando eu vou ao Japão, Matsudaira é falecido. Até hoje, a esposa do Matsudaira vai encontrar comigo nos ginásios onde eu estou, e há 3 anos atrás ela me convidou para ir ao apartamento aonde tem todas as coisas do Matsudaira, um altar com a foto dele, em que eu tive a honra de poder estar lá presente e agradecer também a um dos nossos maiores ídolos, o técnico que revolucionou o voleibol do mundo em 1972, campeão olímpico. Tá, então, Moreno me ajudou muito nesse sentido. Eu só tive gente que me deu oportunidade e me ajudou. Então, obrigado. Tava tudo dentro dele. Foi só tirar umas arestinhas aqui e ali, virou esse monstro. Obrigada. Eu gostaria de chamar ao palco agora a Flávia, Fernanda, o Fábio, para receberem uma singela homenagem, por favor. E o César Augusto da Blumed, por favor, para entregar uma lembrança. Aproveitando, enquanto eles sobem ao palco, eu tenho aqui um recado que o Rogério Sampaio passou, que no último dia 31 de março, a Assembleia Geral da Federação Paulista de Voleibol outorgou in memoriam o título de benemérito da Federação Paulista de Voleibol a José Osvaldo da Fonseca Marcelino pela dedicação e tudo que conquistou pelo vôlei santista, brasileiro, paulista, por unanimidade de seus filiados, e oportunamente será entregue depois à família. Parabéns.
Muito obrigada, uma boa noite a todos. Relembrando que a exposição do Negrelli vai continuar depois na Prefeitura de Santos, do dia 13 a 22 de abril, e depois vai para o Praia Mar Shopping, do dia 23 de abril a 5 de maio. Quero agradecer a presença também da Secretária da Mulher, Nina Barbosa, Secretária da Mulher, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos, e como eu apresentei aqui todos os atletas olímpicos que chegaram, a Priscila Marques, ex-atleta olímpica, que chegou aqui também, ex-judoca também da seleção brasileira. Aplausos para vocês.